Pode sentar. Convido o pastor Isaías, qual será o portador da palavra nesta noite. Feche os seus olhos, estaremos orando, intercedendo. Senhor nosso Deus, ei-lo aqui o teu profeta. Com certeza o Senhor já tem posto em seu coração aquilo que ele lá transmitir a nós neste momento. Cale-se a voz humana e fale o Senhor através da boca do teu servo. Prepara-nos também, ó Deus, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender, guardar e proclamar aquilo que iremos ouvir agora nesta noite. Abençoa o teu servo, assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Por favor, irmãos, vamos meditar nesse texto. Não faz muito tempo, o Eduardo nos trouxe uma reflexão, me parece que foi na Páscoa, né? A respeito dos discípulos a caminho de Emaús, e nós vamos falar um pouquinho também sobre esta passagem do capítulo 24, do verso 36 a 49, um pouquinho mais adiante, eu creio, daquele do texto, né, usado pelo nosso irmão na oportunidade. Então eu peço aos irmãos que abram Lucas 24, 36 a 49. Vamos ler nesse instante. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, e era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, que Deus possa abençoar, conforme foi orado, né, pelo nosso irmão, a igreja, na meditação desse trecho. E o que nós desejamos nesta hora é que o Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um. Vamos então meditar um pouco daquilo que nós vivenciamos ao sairmos pelas ruas, levando um pouco de alimento, um pouco de conforto, um pouco de orientação, um pouco de solidariedade, um pouco de amizade com as pessoas com quem a igreja teve a oportunidade de se relacionar, e nós estamos vendo os frutos acontecendo
e nós agradecemos a Deus. Queremos falar também, porque nesta manhã, na escola bíblica, nós meditamos a respeito do testemunho, o quanto ele é importante na vida do discípulo de Jesus. Então, estas situações que Deus nos permitiu, nos traz a memória, nos traz a lembrança, nos traz à cabeça algumas lembranças de alguns momentos quando o Senhor nos concede a dádiva de testemunhar, de falar com as pessoas a respeito de Jesus e atentar para a sua reação. E ela se encaixa num espaço que vai desde a frieza, onde a pessoa não se incomoda, se torna indiferente, ouve como se estivesse entrando por um lado da cabeça e saindo pelo outro, por uma orelha e saindo pela outra, até momentos onde as lágrimas rolam pelo rosto, porque de uma forma especial Deus está falando ao coração dessas pessoas, e não é só, como já foi testemunhado aqui, porque esse ou aquele está falando, mas é porque chegou um momento de uma reflexão e o Espírito Santo está tocando e a pessoa começa a pensar. Muito interessante, algo que vocês podem constatar e lembrar, porque essa experiência não foi somente desse grupo que saiu por esses dias, praticamente a experiência de todo aquele que se dispõe a compartilhar com alguém aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A pessoa ouviu de Jesus, muitos nasceram em lares evangélicos, mas por uma razão X, Y, Z, está distante, envolvido, às vezes aprisionado, sobre um laço poderoso, como o da droga, por exemplo, que boa parte das pessoas, com quem nós conversamos nesses dias, e boa parte, eu creio, das pessoas que não precisam estar nesses lugares por onde nós passamos. Se nós fizermos aí um pequeno exercício, nós vamos lembrar que a droga, por exemplo, está espalhada em todas as classes da sociedade. Aliás, é um instrumento poderoso de renda, Muita gente ganha muito dinheiro. Políticos ganham muito dinheiro com a droga. Então, nós sabemos que não é algo que só acontece, por exemplo, nesses lugares por onde nós passamos. Mas em toda a sociedade ela está. Mas, de qualquer maneira, quando ela ouve a respeito de Jesus, ela faz uma análise, porque verdadeiramente ela fez uma opção. Às vezes ela já ouviu isso no passado, e agora ela está fazendo, Deus está tocando em seu coração, e ela está fazendo uma reflexão. Puxa vida, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Às vezes sem força, sem coragem, sem saber como se libertar, sair desta situação, e as lágrimas vêm pelo seu rosto, e esta é um tipo de reação muito presente. Há também reações não só de indiferença, não reações de quem está sendo impactado, mas há reações negativas, ofensivas, há reações daqueles que estão tomados por um outro tipo de força, como o álcool, apesar de ser uma droga, chamada droga lícita, mas nós vamos encontrar também. Então, essa semana mesmo, conversar com alguém que estava assim, ele vivia para lá e para cá, conversava com um, conversava com outro, e ele me perguntou várias vezes: quem pecou no paraíso? Quem estava lá deve se lembrar, Aí a gente falava, os três, mas ele queria que eu falasse Satanás, e aí ele xingava Satanás de tudo quanto era nome, e falava palavrão, e falava palavras difíceis, e a gente tentava de alguma maneira. Ele estava acompanhado de uma pessoa sóbria, primo, e essa pessoa começou a se envergonhar disso, dessa postura dele, e nos perguntou de onde a gente era, como que ele poderia encontrar, por exemplo, de onde a gente era, e por aí vai. Então, quantas reações
nós já enfrentamos ao falar de Jesus Cristo para alguém? Eu creio que todos aqui tiveram, em algum momento, a oportunidade de compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida. E o que essas pessoas traz aí à memória? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? O que essas pessoas manifestaram? Como elas se comportaram? Qual o tipo de face que ela apresentou a você quando você estava falando a ela a respeito de Jesus? O convite é para que, nesta hora, nós então façamos um exercício, uma lembrança, e gostaria que vocês pudessem atentar nesse texto, porque ele nos ajuda a isso também. Ele nos ajuda a pensar, quando nós estamos diante de Jesus, o que nós fazemos? O que você sente quando você está diante de Jesus? O que você sente quando você vê Jesus? Pastor, o que você está falando? Coisa esquisita. Alguém aqui já pensou o que sente ao ver Jesus? Como responder esta questão? Como falar a respeito disso? Afinal de contas, nos evangelhos há vários exemplos desta experiência e as mais variadas reações, mas também nós percebemos, nós lemos, por exemplo, Mateus 24, versículos 23 a 27, que Jesus partiu, que Jesus nos deixou, que Ele foi à presença do Pai, e nesse texto ele faz uma recomendação muito interessante para os seus discípulos, porque ele diz assim: olha, quando começarem a dizer para você, Jesus está aqui, Jesus está ali, não acreditem, não acreditem, porque quando Jesus vier, todo olho vai ver. Então, não acredite nisso, que Jesus está aqui, que Jesus está ali. Na verdade, Jesus estava fazendo uma referência à ideia de que alguém pudesse chegar diante dos outros e dizer: eu sou o Messias, eu sou aquele de quem os profetas falaram e que Deus enviou. Era isso que Jesus estava falando naquela oportunidade. Então ele disse: olha, quando ele vier, vai ser como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todos o verão. O que você vai fazer ao ver a Jesus? 2 discípulos no caminho de Emaús ficaram se culpando. Não ardia o nosso coração, Lucas 24, 32, não ardia o nosso coração diante dele, ao ouvir as suas palavras, ao vê-lo diante de nós? Estes, depois de verem a Jesus desaparecer de suas vistas, voltaram para Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Como eles viram Jesus pelo caminho, Jesus falou com eles, Jesus desapareceu, só então que deram conta, eles voltaram para Jerusalém. O desejo deles era falar para os outros apóstolos. Eles estavam, portanto, meio perdidos. Estavam em Jerusalém, foram para Emaús, imediatamente voltaram para Jerusalém. Estes, portanto, depois de verem a Jesus desaparecer, voltaram correndo para aquele lugar onde estavam os 11 e outros discípulos e outras discípulas também. Jesus, então, conforme nós começamos a ler, estavam eles ainda estas coisas, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus põe-se no meio deles e diz a eles: paz seja com vocês. Queridos irmãos, Jesus não fala coisas sem sentido, Ele não fala coisas que não sejam apropriadas, Ele fala coisas que realmente casam, estão verdadeiramente sendo interessantes as palavras de Jesus quando Ele fala: paz seja convosco. Entre aqueles discípulos havia realmente um tumulto, um terror, um medo, um receio. Eles ficaram assustados, primeiro, ficaram com medo, ficaram inicialmente, portanto, pensando que estavam vendo um espírito. Há uma expressão muito utilizada que a gente nem ouve mais tanto assim, fantasmas não existem, não é isso? Hoje a gente até parece que não ouve mais falar isso, não sei se mudaram os conceitos,
Não sei se as pessoas estão tão evoluídas, né? Tão desenvolvidas, tão cientes de todas as coisas, que a gente não ouve mais, por exemplo, expressões como essa. Mas no passado a gente ouvia bastante. Fantasmas não existem. E a verdade é que eles pensavam estar vendo um espírito, um fantasma. Depois, por incrível que pareça, vejam aí, eles ainda continuaram incrédulos. Incrédulos e alegres. Olha que misto de sentimentos que estavam no coração daqueles discípulos, daquelas pessoas, ao verem a Jesus, ao se darem de diante daquele que era o Senhor e Salvador, alegres e admirados. Então Jesus começa a brincar com eles, né? E pede para eles, então traga aí um pouco de comida. Um pedacinho de comida, talvez o que restou aí de vocês. Vamos comer um pouco dessa comida. E Jesus começou a comer, e Jesus começou a mostrar para eles as mãos, começou a mostrar o seu lado, começou a mostrar os seus pés, e esse diálogo continuou. Afinal, o que se deve sentir ao ver a Jesus? Nós vamos nos culpar? Nós vamos nos assustar? Quem sabe achando que é um fantasma? Nós vamos temer? Nós vamos nos admirar? Nós vamos nos alegrar? O que nós faremos? O que você faz quando vê a Jesus? Lá vem o pastor dizendo coisas que não têm muito sentido. Primeiro, é preciso ver o Salvador. Quem já ouviu esta expressão? Primeiro eu quero ver meu Salvador, bem antes dos queridos ao redor. Quando que vai se dar isso, Marisa? Lá na glória, né? O espírito da canção é este, né? Mas será que é este também o espírito do testemunho de Deus? Recordando ainda as palavras finais de Jesus, devemos lembrar que também ele disse: eis que estou com vocês lá na glória, todos os dias, por um ano, até a história terminar. Eis que estou com vocês. Então parece que há uma luzinha no final do túnel. Será que nós podemos ver a Jesus? Como conciliar estas ideias, irmãos? Como conciliar estas ideias que parecem ser antagônicas, que parecem ser diferentes? Bem, sem dúvida devemos trazer à memória ainda muitos outros episódios e textos bíblicos para que nós consigamos administrar isso, para que nós consigamos conciliar isto. Falando a Tomé, Jesus disse assim, nesse episódio aqui, né? Ele disse assim: você creu, Tomé, porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29. Naquele instante, Tomé havia caído em si diante da tremenda revelação que estava diante dos seus olhos. Então ele se rendeu e falou: Senhor meu e Deus meu. Como nós reagimos diante de Jesus? E Jesus retrucou: não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Disse o mestre: ver a Jesus e crer na sua presença é um ato de fé. E fé não se traduz somente pelos sentimentos. Fé não se traduz somente por circunstâncias. Mas fé é uma consequência também de uma verdade que se acredita e que se entende vai acontecer, porque se aceita a origem da proposta, se aceita aquele que faz a proposta. Então, quando se diz lá no começo, lá quando nós dissemos, eis que estou convosco, aceita-se que isto acontecerá verdadeiramente, até que a história acabe.
Em outra oportunidade, Jesus disse a seus discípulos, especialmente a Filipe, que havia, de alguma maneira, pedido a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-me o Pai. É interessante que Filipe, ao dizer isso, ele concluiu dizendo assim: Senhor, isto me basta, mostra-me o Pai, isto me basta. Parece que, de uma forma categórica, Filipe estava querendo dizer a Jesus, convencer a Jesus, que verdadeiramente ele se satisfaria se ele pudesse ver o Pai. Ele aceitaria aquilo que Jesus estaria, portanto, concedendo a ele. Então ele pede: Senhor, mostra-me o Pai, isto me basta. E mais uma vez, o Senhor Jesus vai para Filipe e diz assim: mas Filipe, eu tenho estado diante de você. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Então, vejam só, queridos irmãos, as nossas reações diante de Jesus, diante da presença de Jesus. Olha o que sai do nosso interior. Olha o que sai das nossas vidas. Quem vê a mim, vê ao Pai. João 14:9. Justamente em um ambiente em que Jesus está falando de sua partida, de sua ausência, de sua deixada do convívio dos discípulos, porque também ele está dizendo que isso era preciso, porque o Espírito tomaria o lugar nesta presença. E é interessante nesse ambiente que Jesus diz assim: o mundo não vai recebê-lo, mas vocês vão recebê-lo, e ele vai morar dentro de vocês. Então, quando Jesus está dizendo assim para os discípulos, para Filipe: quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Pai, vê a mim, vê o Espírito, porque o Espírito não falaria de si, mas ele apontaria para Jesus. E Jesus diz: o Espírito estará dentro de vocês. Irmãos, não com essa ideia que a gente ouve aí de positivismo e uma série de coisas que o ser humano tem realmente Deus dentro de si. Não é isto. Isso é uma dádiva dos céus. Isso é uma dádiva daquele que crê. Porque quando nós cremos em Jesus, Ele vem para dentro de nós, com seus valores, com seus princípios, com as suas ideias, com seus pensamentos, com a sua direção, com a sua luz. Ele vem para dentro de nós. Os discípulos em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E todas as vezes que eu me recordo desse texto, eu me recordo também de uma experiência contemporânea. Não conheci por muito tempo, mas eu ouvi muito se falar do reverendo Jonas Dias Martins, e é uma experiência singular que eu gosto sempre de tocar. Até me desculpe se eu já fiz isso com os irmãos, ou se os irmãos já sabem, mas conta-se que, certa vez, ele encontrou com uma mãe que estava com o seu filho, uma criança, se cumprimentaram, e esta criança, então, voltou para sua mãe e disse o seguinte: mamãe, este é Jesus? E a mamãe falou: não, filho, esse não é Jesus, esse é o pastor, é o reverendo Jonas Dias Martins. É porque ele se parece muito com aquilo que o senhor e que a senhora fala para mim a respeito de Jesus. O Espírito dentro de nós nos leva verdadeiramente a sermos, motivarmos alguém a encontrar a presença de Jesus em nós, porque Ele vai nos apontar e vai nos dirigir para Jesus. No estudo desta manhã pela escola, nós lembramos as palavras de Billy Graham em sua definição do que é evangelizar. Ele disse assim: evangelizar é apresentar Jesus Cristo em toda a sua plenitude, de forma que as pessoas se sintam impelidas a tomar uma decisão, seja de aceitação ou de rejeição do Evangelho
que está se pregando, que nós estamos pregando. Então, por isso, veio ao meu coração todas aquelas manifestações, aqueles rostos, aquelas feições que se apresentavam quando se falava de Jesus. Muitas vezes nós ouvíamos choros, lágrimas, arrependimento, mas muitas vezes nós víamos também rejeição, nós ouvíamos pessoas que não aceitavam, que não entendiam, que não queriam mais ouvir, queriam só um prato de sopa. Mas também, nós ouvimos alguém que disse assim para a gente, ele entrou na fila da sopa, começou a conversar, trocar ideias, falar da sua história, ouvindo o que estava sendo dito, e quando esse diálogo acabou, ele virou as costas e ia embora. A gente começou a pensar, mas você não veio atrás da sopa? Ele falou, não, eu já me alimentei. Eu vou embora e vou orar. E já estou satisfeito. Que reações nós ouvimos, nós colocamos diante do Senhor? Somando, portanto, todas essas ideias que nós estamos meditando com os nossos irmãos, essas ideias bíblicas, nós podemos concluir algumas coisas, e eu vou partilhar com os irmãos 3 delas para encerrarmos. Primeiro, sim, devo ver a Jesus todos os dias, de alguma maneira, em cada um de nós. Então, todas as vezes que eu me olhar no espelho, eu preciso encontrar Jesus através do reflexo que ali vai aparecer. É um compromisso que nós temos com Ele. Eu preciso olhar no espelho e, de alguma maneira, perceber que Ele está ali. Segunda, todas as vezes que eu encontrar um cristão, eu devo ver a Jesus. Quando eu estou falando isto, quero dizer também que esse cristão deve ver a Jesus. Então, eu vou ver Jesus ali, e ele deve ver a Jesus em mim. Terceiro, todas as vezes que eu me reunir com os cristãos, eu devo ver a Jesus. Hoje, aqui, nós devemos ver a Jesus, porque Ele disse que estaria no meio do seu povo. E se nós nos lembrarmos bem, uma hora Ele nos disse assim também, todas as vezes que vocês orarem, e se vocês estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei com vocês. E Ele estará entre nós pela presença do seu Espírito. Então isso faz muita diferença, queridos irmãos, como povo de Deus. Isso faz muita diferença nas nossas reações. Isso faz muita diferença no nosso comportamento. Isso faz muita diferença quando nós lidamos, quando nós nos relacionamos, quando nós conversamos, quando nós percebemos, portanto, que estamos em meio a um povo onde Deus habita. Pensando desta forma, é importante refletirmos como são as nossas reações quando nós olhamos no espelho, quando estou com os irmãos da fé, ou com o irmão da fé, um irmão de fé, ou quando estou no meio do povo de Deus. E aí nós devemos então ampliar, talvez, a nossa reflexão, e agora especialmente para os nossos irmãos jovens, que estão aí se organizando, né? Formando os seus grupos, e lançar esta pergunta. Vocês conseguem ver Jesus lá na quadra? Vocês conseguem ver a Jesus chutando uma bola, correndo atrás da bola com vocês? Vocês conseguem ver a Jesus quando estão juntos num toalete? Quando estão num quarto de intimidade? Conseguem ver a Jesus? Vejam o que Ele nos diz. E o seu Espírito, portanto, está nos conduzindo para nós percebermos a sua companhia e, como foi dito aqui, cuidando de nós, nos direcionando. E para concluir, destacando os versículos lidos, fixemos, portanto, versículos 41, 45 a 47, que vamos ler novamente. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes:
Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, a nossa postura, ao vermos a Jesus, deve passar por arrependimento, deve passar pela busca de uma nova oportunidade. Nós devemos nos arrepender desta vida que nos afasta de Jesus, a partir de nós, e devemos pedir uma nova oportunidade, a oportunidade de mostrá-lo em nós e percebermos tantas reações diferentes e levarmos essas pessoas com todas essas reações também a assumirem este compromisso. Ainda pela manhã, nos estudos, nós dizíamos: evangelizar não é erradicar a pobreza, evangelizar não é fazer obra social, evangelizar não é somente ver pessoas felizes por alguma razão, por algum contato, por algum conforto que ele tenha recebido. Evangelizar é levar a pessoa a assumir este compromisso. Você se arrepende da sua vida longe de Jesus? E você está disposto a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador? Porque foi isso que nós fizemos. Um dia nós fizemos isso. Que desta maneira nós nos alegremos, mas não a alegria que esses discípulos até mostraram aqui, de uma certa confusão de alma e de espírito, misto de medos, de temores, de admiração, mas uma alegria provinda do próprio Espírito que nos alegra e nos enche de fé. Um dia, todos nós estaremos ajoelhados diante do Senhor Jesus. Que a nossa reação já tenha sido muito treinada enquanto aqui estivermos. E que Ele se alegre, portanto, desta nossa reação sempre. Deus nos abençoe. Amém.